quem tem não sente. E quem sente não tem coragem de contar. Como resolver isso? Quais são as principais causas do mau hálito? Bom, o mau hálito ele é multifatorial. Dentro das condições bucais, o que mais está associado ao mau odor é a formação do biofilme lingual, que a gente chama tradicionalmente de saburra lingual, que é aquela camada esbranquiçada, branco-amarelada, que acumula sobre a superfície da língua. A gente pode fazer uma boa higiene simplesmente com uma gaze. As pessoas, às vezes, quando veem na internet esses higienizadores de língua, até produtos que podem ser utilizados sobre a superfície da língua, tende a usar demasiadamente, exageradamente. E muitas vezes a pessoa pode traumatizar a língua. Uma bala, um chiclete, isso ajuda? Na verdade, a gente fala que isso mascara. Tem um efeito ali imediato de mascaração do hálito, mas não é uma alternativa de tratamento. Se eu não tenho coragem de falar sobre o hálito de uma pessoa da minha proximidade que tem halitose, como que eu faço? A quem que eu recorro? A Sociedade Brasileira de Halitose, ela tem um serviço que chama SOS Mau Hálito. E como é que ele funciona? Imagina, hein? Ele funciona como se fosse uma denúncia anônima. Oiê, que bom que você chegou para mais um bate-papo. Eu sou Vivi Costa e hoje a gente vai conversar sobre um assunto delicado, mau hálito. A maior dificuldade de tratar é que quem tem não sente. E quem sente não tem coragem de contar. Como resolver isso, né? E olha só, isso acaba depois gerando algumas consequências psicológicas, dificuldade de relacionamento, alguns problemas também profissionais. E é justamente por isso que existe uma campanha nacional de combate ao mau hálito. E a gente vai conversar agora com a dentista Daniela Grise, que faz parte da Associação Brasileira de Halitose. Muito bem-vinda, que bom a gente poder conversar sobre esse assunto. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui, divulgando um pouco essa campanha que tem um valor muito importante para auxiliar as pessoas que sofrem com essa condição do mau hálito. Né? E de fato, quem tem não sente por quê? Por que isso acontece muitas vezes? Porque as pessoas entram no quadro que a gente chama de fadiga olfatória. O nosso sistema olfatório, ele se acostuma com o cheiro, rapidamente. É a mesma sensação de quando a gente passa um perfume, por exemplo. A gente sai de casa, toma um banho, passa o perfume, chega depois de um determinado, poucos minutos depois, a gente não sente mais aquela fragrância do perfume. Alguém até comenta, né? Nossa, você tá cheirosa e você não tá sentindo nada. E você começa a se cheirar para ver se ainda está cheirosa, né? A mesma coisa acontece com cheiros não agradáveis, como o mau hálito, por exemplo. Então, a pessoa, por entrar nesse quadro de fadiga olfatória, ela não percebe. E muitas vezes essa falta de percepção em quem tem gera, muitas vezes, até uma indignação em quem sente. Fala assim, poxa, como é que a pessoa não percebe que ela está com um mau odor, que ela está com um mau hálito? Isso acontece porque a pessoa se acostuma com o odor. Entra nesse quadro de fadiga olfatória, então por isso que é importante falar do mau hálito. Ter a liberdade, né, de chegar para uma pessoa que tem essa alteração e alertar, porque muitas vezes ela não percebe. E é muito desafiador também, né? Assim, acaba gerando um constrangimento. Mas a gente vai entender hoje direitinho, assim, quais são as principais causas do mau hálito. Bom, o mau hálito ele é multifatorial. Existem vários fatores que podem interferir, desde alterações fisiológicas do próprio funcionamento do nosso corpo, até condições associadas a doenças, desde doenças da própria cavidade bucal, como doenças sistêmicas. Então, a principal causa são as alterações bucais. Então, normalmente, as alterações bucais elas vão estar associadas a uma disbiose microbiana. Quem que produz o mau hálito na boca? As bactérias. As bactérias que estão normalmente presentes na nossa boca, elas usam os nutrientes que são ali disponibilizados e geram produtos, muitas vezes mal cheirosos, que são exalados para o ar quando a gente fala, quando a gente se comunica, quando a gente expira. Então, os odores, que a gente chama de odorivetores,
eles são aqueles que são capazes de sensibilizar as células do nosso nariz. E esses odores são, então, produzidos por atividade bacteriana. E na nossa boca, a gente tem uma infinidade de micro-organismos como parte da nossa flora normal. Quando essa flora entra em desbiose, ela é capaz de gerar esse odor. Então, muitas vezes, na cavidade bucal, existe vamos dizer assim, um consenso de que está muito relacionado, às vezes, a uma má higiene, mas não é só, né? A má higiene, ela interfere, e dentro das condições bucais, o que mais está associado ao mau odor é a formação do biofilme lingual, que a gente chama tradicionalmente de saburra lingual, que é aquela camada esbranquiçada, branco-amarelada, que acumula sobre a superfície da língua e que a gente consegue perceber principalmente quando a gente acorda. E né? isso acontece ao longo do dia também, mesmo quando a pessoa escova os dentes, mas ela não escova a língua. Isso acaba gerando essa halitose? Sim, pode acontecer. A falta de uma higiene de língua, né? Exatamente pela deposição desse biofilme também sobre a superfície da língua. Só que essa formação de biofilme, ela não depende exclusivamente da higiene. Tem outros fatores na cavidade oral que modulam uma maior ou menor formação desse biofilme lingual. Dentre eles é a saliva. Então, a falta de saliva na boca, ela também favorece as alterações do hálito, por favorecer uma maior deposição de micro-organismos de biofilme na superfície do dente e da língua, que a saliva tem um efeito de lavagem. Quando essa saliva está em falta, está em déficit, esse efeito de lavagem diminui, consequentemente, forma mais biofilme. Então, só higienizar a língua ou os dentes, muitas vezes, não é suficiente, porque, às vezes, precisa avaliar outros fatores que estão favorecendo aquele depósito. E, normalmente, um desses fatores que favorece é a falta ou déficit de saliva. Tanto em qualidade, que a gente chama de alteração do fluxo salivar, quanto em quantidade. Quantidade seria o fluxo salivar e a qualidade seria a característica da saliva. Quando ela fica muito grossa, muito viscosa, ela é uma saliva mais agregante, que gera mais deposição de micro-organismos nos dentes ou na superfície da língua. Então, higienizar a língua é importante, mas nem todo mundo deve higienizar a língua, né? Como é que a gente sabe quem pode e quem não pode? Na verdade, a gente precisaria, o ideal é fazer uma avaliação, porque as pessoas, às vezes, quando veem na internet esses higienizadores de língua, até produtos que podem ser utilizados sobre a superfície da língua, tende a usar demasiadamente, exageradamente. E muitas vezes a pessoa pode traumatizar a língua. Então, naquela ânsia de tentar deixar a língua limpa, a pessoa acaba traumatizando a língua, e o trauma vai gerar uma inflamação subclínica que vai favorecer ainda mais aquela condição. Então, normalmente, a gente, como dentista, a gente avalia o tipo de língua do paciente, né? Da mesma forma que a gente tem o biotipo corporal, sim, os pacientes têm um biotipo de língua, uma característica de língua. Uns pacientes têm a língua mais lisa, outros pacientes têm a língua mais texturizada. E para cada tipo de língua, a gente orienta um processo de higiene, principalmente orientando os pacientes da forma de higienizar, como higienizar, para que ele não traumatize esse tecido que é super delicado e que pode, muitas vezes, gerar até consequências de feridas, úlceras na língua. Às vezes, as pessoas que têm o hábito de higienizar demais, a língua fica mais texturizada, né? Passa a ter mais queratina, então ela fica ainda mais rugosa, né? Isso então, é ruim? Isso é ruim, porque quanto mais texturizada a língua, maior a capacidade dela de reter bactérias, né? A gente pode fazer uma boa higiene simplesmente com uma gaze. Pegar uma gaze seca, passar sobre o dorso da língua, ou também combinar o uso de uma gaze seca com uma gaze úmida. Já é suficiente para a gente conseguir higienizar esse dorso de língua, e muitas vezes, preferencialmente, no horário onde há mais depósito, que é o horário da manhã. Porque à noite a gente diminui a produção de saliva, que a gente não está falando, a gente não tem estímulos de cheiro, de luz, consequentemente, essa produção
naturalmente diminui. Então, é normal um depósito mais acentuado de biofilme na língua de manhã. Tanto é que a halitose matinal, ela é fisiológica. Não tem como acabar com esse mau hálito de manhã cedo? Não, isso é muito difícil. Ninguém acorda com hálito cheirando menta, né? A não ser que acorde, sonho, né? A não ser que acorde antes, escove o dente e volte para a cama. Mas é o que a gente chama de halitose fisiológica. Por isso que a gente fala que esse horário da manhã, né, a higiene do dorso da língua no horário da manhã, ela é a mais importante. E o ideal é que você acorde, já escove os dentes antes de tomar café, ou pode ser depois? Pode ser depois. Na verdade, a ordem não interfere. O que a gente orienta em termos de prevenção, até mesmo de cárie, é a gente sempre, após as refeições, fazer uma higienização. Para quê? Para a gente remover o resíduo de alimento, porque na natureza nada se cria, tudo se transforma. Uhum. Se a gente não remove aquele resíduo de alimento, alguém vai se beneficiar com isso. E esse alguém, na nossa cavidade bucal, são as bactérias. Então, a gente sempre pede, sempre orienta, preferencialmente após a higiene. Mas a higiene matinal, principalmente do dorso de língua, para a saúde do hálito, ela vai ser importante. Mas o que a gente pede para o paciente é, antes de higienizar a língua, observar, para ver se tem, de fato, aquela camada branco-amarelada, que se acumula principalmente no terço mais posterior, mais lá próximo da garganta, antes de higienizar. Porque se a língua tiver com uma coloração normal, e a gente orienta o paciente o que é uma coloração normal, o que é uma coloração alterada, às vezes não há necessidade de higienizar tanto aquele dorso de língua. Entendi. E muitas vezes fazer uma avaliação, se tem essa predisposição, para ver se tem outras alterações. Porque, às vezes, mesmo que o paciente higienize, né, e aquele que acha que tem, tende a ter esse comportamento de higienizar demais, isso pode gerar traumas, né, e muitas vezes pode não ser suficiente para resolver. Então, apesar da língua ser o principal fator, né, dentro da cavidade bucal, não é só. Né, a gente precisa avaliar os outros aspectos. E você falou de excesso de limpeza da língua, isso pode ser ruim. Também, escovar muito, machucar a gengiva, ou passar o fio dental, isso também pode gerar depois um mau hálito? Não, na verdade, assim, o mau hálito em relação à condição gengival, ele está associado a uma alteração de normalidade, a uma inflamação, a presença da gengivite ou da periodontite, né? Normalmente, o paciente com saúde gengival, ele não tem uma alteração, pode não ter, né, porque não é só a saúde gengival que está relacionada, pode não ter um mau hálito. Mas as pessoas que têm doenças na gengiva frequentemente apresentam mais alterações. Mas o excesso de higiene, ele também, como você comentou, pode gerar traumas na gengiva, que é o que a gente chama de recessão gengival, né, quando a gengiva sobe, quando ela sofre uma alteração de posição em virtude do traumatismo frequente que a pessoa faz com a higiene. Então, antes de querer se autotratar, vamos dizer assim, é importante fazer uma avaliação com o dentista para descobrir as causas. Porque, como eu disse, embora seja uma condição que depende dessa atividade bacteriana, não é só a má higiene que vai influenciar. Por isso que muitas vezes os pacientes chegam com um bom padrão de higiene, às vezes usando escova, usando o higienizador de língua, usando corretamente o fio dental, usando muitas vezes antissépticos, mas nem por isso ele deixa de ter um mau hálito. E o que pode estar causando? Existe também uma outra causa que seja vindo do estômago, outros órgãos ali que estejam provocando esse mau hálito? Sim, existe desde alterações fisiológicas, como eu comentei. Dentre elas, a gente pode até citar o jejum prolongado. Então, é muito comum hoje essas dietas de jejum intermitente, dieta paleo, né, cetogênica. Esse jejum muito prolongado, ele pode causar uma alteração que a gente chama de transitória. Não é uma alteração crônica, né? Aquela que está sempre presente, mas ocasional ali, por um determinado momento. Então, esse é um aspecto. O jejum prolongado é um aspecto. Se a gente pegar esse viés da via alimentar, tem também o tipo de alimento que o paciente consome. Então, se o paciente consome muitos alimentos que têm odores naturais, como o alho, a cebola, muitas vezes o feijão,
né? Os grãos, que são muito fermentáveis, isso podem causar uma alteração transitória no hálito. Além de alimentos estimulantes, o uso excessivo de café, de bebidas gaseificadas, de produtos como cigarro, o chá, por exemplo. Chá preto, o próprio cigarro, são fatores que vão interferir em quê? Na produção da saliva. E aí, quando a gente tem um déficit de saliva, invariavelmente isso vai promover uma maior predisposição às alterações do hálito. Então, todas as bebidas estimulantes, os energéticos, os refrigerantes à base de cola, o café, o uso excessivo de café, isso vai ter uma alteração, por quê? Porque ele estimula demais, isso pode diminuir a produção de saliva e, consequentemente, levar a todos os efeitos de alteração do hálito. Então, a alimentação é um aspecto. E aí você comentou sobre problemas gástricos. Na verdade, existe um mito, né? Vamos dizer assim, uma falsa verdade de que todos os problemas de halitose vêm do estômago. Mas não, né? Os problemas gástricos, eles podem, sim, contribuir com a alteração do hálito, mas num percentual, em termos de frequência, bem menor do que os problemas bucais. Enquanto os problemas bucais estão ali relacionados com 90%, em média, das causas do mau hálito, um problema gástrico está em torno de frequência, em torno de 5%. Né? Entendi. E por que as pessoas, às vezes, relacionam com um problema no estômago? Por causa da sensação de gosto amargo. E que, na verdade, não está vindo do estômago, ou nesse caso, sim? Às vezes, sim. Se a pessoa tem um refluxo, ela pode ter mais frequentemente essa sensação de gosto amargo na boca. E muitas vezes as pessoas podem, por sentir a boca amarga, achar que também estão com uma alteração do hálito. E aí a gente entra num outro grupo de pacientes, né? Muitas vezes são aqueles pacientes que, por ter alterações de percepção de paladar, muitas vezes acreditam que tem também um mau hálito. E aí a gente entra na classificação do paciente com halitose subjetiva. Aquele que acha que tem, mas que quando a gente faz os exames, a gente não acha nenhum sinal objetivo, nenhuma percepção de mau odor na boca do paciente, mas ele acredita, ele jura por Deus que ele tem halitose. Mas esse talvez ainda vai ser aquele paciente que vai procurar alguma ajuda, né? Porque Sim. Assim, como tratar então o mau hálito se a pessoa ela não sente e saber também que resolveu? Sim. Quando a pessoa não sente, de uma certa forma, e a queixa vem do outro, normalmente para esse tipo de paciente, quando a gente faz o exame, a gente percebe a alteração. E um dos exames que a gente faz é usar o nosso próprio nariz. Que o nosso nariz é o órgão que é mais, vamos dizer assim, capaz de alterar, de perceber alterações de cheiros, de diferentes características. Com o nosso nariz, a gente consegue, inclusive, fazer associações de odores, né? Cheiro de maçã, cheiro de urina, cheiro de fezes, muitas vezes, né? Um odor de ovo podre, a gente consegue diferenciar o odor. Isso, né? Na verdade, um dentista que vai conseguir fazer esse exame. Normalmente, com mais frequência é o dentista, mas existem também médicos que atuam nessa área, até o próprio gastro, otorrino, que muitas vezes também são capazes para fazer esse tipo de avaliação. Então, nesse paciente que não sente que a queixa vem do outro, quando a gente faz esse tipo de exame, a gente normalmente percebe essa alteração de odor. Já é diferente naquele paciente que acha que tem, que muitas vezes a gente faz o exame e não consegue perceber. E aí? Né? O que a gente faz? Né? Esse paciente, normalmente, que acha que tem, percebe alterações muitas vezes associadas de paladar, ele tem uma condição que a gente chama de halitose subclínica, onde o número, a quantidade de odorivetores muitas vezes não são suficientes para sensibilizar o nariz de uma terceira pessoa ou uma segunda pessoa, ou do próprio avaliador, mas é capaz de sensibilizar as células olfativas do seu próprio nariz, por uma via mais posterior, mais ali localizada na região próximo da garganta. Né? E aí é possível a pessoa perceber, e quando perguntar ou fazer um exame, o profissional não perceber? É o que a gente chama, muitas vezes, de alteração senso-perceptiva. Não é que o paciente não tem, ele não tem uma halitose clínica, uma halitose que a gente consegue perceber o sinal, né, a presença do odor, mas ele tem uma alteração que precisa ser
É orientada. Então, o objetivo dessa campanha é até orientar os pacientes. Aquele que tem não sente, aquele que sente não tem, né? De que tem profissionais qualificados, habilitados, para fazer esse tipo de análise e poder diferenciar o que é que o paciente tem, qual é o tipo de halitose que o paciente tem, se ele tem halitose de fato, né? Porque muitas vezes não tem, e direcionar o paciente para um tratamento adequado. Agora, né? no dia a dia, qual que é a orientação que a gente pode dar, então, para quem está acompanhando a gente? Né? Porque você citou algumas questões da língua, a saliva. Então, vamos colocar aqui um protocolo para poder evitar que haja um mau hálito para essa pessoa. A primeira coisa que a gente fala no dia a dia é que a gente tenha a liberdade de falar sobre o hálito com as pessoas do nosso relacionamento mais próximo. Né? Eu sempre falo, se tem alguma coisa que te incomoda, você precisa dividir isso com alguém. Né? Ter a confiança de conversar com alguém de que aquilo te incomoda, de que aquilo te preocupa e vamos dizer assim, dar um aval para a pessoa quando ela sentir, para ela alertar. Isso é a primeira coisa. Porque nem sempre a autoavaliação, quando a gente faz assim, né, uma conchinha na mão e sopra para tentar perceber, vai ser efetivo. Esse movimento, às vezes, nem todo mundo é capaz de perceber uma alteração. O julgamento de uma segunda pessoa, ele é mais importante. Tanto é que quando a gente faz a abordagem de manejo da halitose, a gente sempre tenta definir um controller, uma pessoa da intimidade, do relacionamento do paciente, que possa também dar esse feedback contínuo. Então, a primeira coisa que a gente incentiva, e até o motivo da campanha, é a falar sobre hálito. A tentar tirar esse estigma de que falar sobre hálito é constrangedor. Né? Porque muitas vezes, como você bem colocou no começo, é constrangedor para quem tem e constrangedor para quem percebe. Porque quem tem, muitas vezes, fica constrangido, começa a se isolar, né? Começa a evitar situações de contato próximo por um medo, né? De que a outra pessoa perceba. E quem, muitas vezes, é alertado para o outro, muitas vezes não percebe e pode, muitas vezes, criar situações que as pessoas se afastam, que as pessoas vamos dizer assim, se esquivam de uma intimidade, uma proximidade maior, porque ficam constrangidos pelo odor e muitas vezes também constrangido de alertar a pessoa, porque muitas vezes não tem intimidade, né? E começa com alguns sinais que o outro já acha que tudo é por conta de um mau hálito, Exato, né? Começa a interpretar a linguagem corporal. Se a pessoa coça o nariz, já acha que o hálito está alterado. Se a pessoa se afasta um pouquinho quando fala, a pessoa já interpreta aquilo como um sinal de que ela está com mau hálito. Então, essas análises comportamentais, né, para quem acha que tem, começam muitas vezes a gerar uma aflição na pessoa, um sofrimento mesmo, que a pessoa acaba entrando num quadro, muitas vezes, de fobia social. E que pode ser um gatilho também para uma depressão? Para uma depressão, para uma crise de ansiedade, para um isolamento. Tem pessoas que, às vezes, perdem oportunidade até profissional por não terem a confiança, né, no seu próprio hálito. Então, cuidar do hálito é importante também para a saúde psicológica da pessoa, né? Em termos da pessoa estar autoconfiante de que está tudo bem. Sim. E, por exemplo, muita gente, às vezes, chupa uma bala, um chiclete, e isso ajuda? Na verdade, a gente fala que isso mascara. Tem um efeito ali imediato de mascaração do hálito, mas não é uma alternativa de tratamento. Muitas vezes, para até manejo de saliva, quando o paciente tem um déficit salivar, um baixo fluxo salivar, a gente usa alguns estímulos mastigatórios para que o paciente possa produzir mais saliva. E, às vezes, a gente pede para mascar um chiclete, eventualmente, até os hiperboloides, que são dispositivos específicos para essa atividade mastigatória, de estimular a salivação, para poder, de fato, manejar melhor a situação. Mas chiclete, antisséptico bucal, bala, eles são só mascaradores. Um bochecho, por exemplo, feito em casa, ou esses prontos, ele também só ajuda no início ali, enquanto ele está fazendo efeito? Na verdade, ele tem um efeito, sim, muitas vezes benéfico, só que eles precisam ser usados em momentos específicos.
como uma terapia, né? Não como um mascarador. Até muitas vezes no próprio manejo das alterações, no âmbito do consultório, a gente lança a mão, a gente usa alguns antissépticos durante um período de tempo específico para que a pessoa possa, de fato, controlar aquela desbiose microbiana, tratar de forma efetiva, mas é por um tempo específico. O que a gente orienta é para o paciente ele evitar de forma o uso indiscriminado, porque o excesso, tudo em excesso, né, na verdade, é ruim, né? causa alguma alteração. Então, às vezes a pessoa, na ânsia de estar ali mascarando o hálito, usa muito antissépticos alcoólicos, que isso tem um efeito pior, porque o álcool, né, qualquer substância alcoólica na boca, até o álcool que a gente usa nas bebidas, né, no ambiente social, e o álcool que está contido nos antissépticos bucais, eles desidratam a mucosa. O ideal seria, então, sem álcool e quantas vezes ao dia? Sem álcool. E a questão do número de vezes tem que ver muito a realidade clínica do paciente, se ele tem necessidade de usar. Muitas vezes, quando o paciente ele tem uma boa performance de higiene, com escova, fio dental, né, e até mesmo a gaze para higiene de língua, ele não precisa do antisséptico, né? O antisséptico muitas vezes acaba sendo uma muleta. E o que a gente tenta orientar o paciente, até mesmo durante o tratamento, é tirar o paciente dessa dependência de mascarador. Quando a gente consegue restabelecer o equilíbrio bucal, né, a gente pode tirar o paciente dessa dependência de mascarador e ele ter a confiança de que ele pode ficar sem o antisséptico ou qualquer mascarador e manter um hálito saudável, né? Quando a gente fala em estresse, a gente estava falando de mau hálito momentâneo ou temporário. Um estresse também pode ocasionar ali um mau hálito? Pode. Né? O estresse, na verdade, ele tem efeitos em vários locais. E também tem efeito na boca. Quando a gente está numa situação de estresse, a nossa boca seca. Né? A gente fica sem saliva. Eu falo que a língua cola no céu da boca. Né? E essa deficiência de saliva, ela também vai levar aquelas alterações. Então, o estilo de vida que a pessoa leva também pode ser um fator que esteja contribuindo para o mau hálito. Por isso que a gente fala, é multifatorial. Quando a gente faz uma análise do paciente, a gente avalia não só os sinais objetivos, se tem ou não tem o odor alterado da boca, mas a gente avalia também os aspectos relacionados à condição bucal, mas a gente avalia comportamento, a gente avalia os hábitos alimentares do paciente, a frequência alimentar do paciente. A gente investiga possíveis indícios de alguma doença sistêmica, porque a gente falou do gastro, né? Uhum. Dos problemas gástricos. Mas existem problemas metabólicos que podem gerar alteração do hálito. Né? E quando a gente suspeita de uma halitose de origem sistêmica, a gente precisa de uma equipe multiprofissional para estar ajudando no manejo desse caso. Então, às vezes, a gente precisa caminhar para um endócrino, às vezes a gente precisa encaminhar para um otorrino, né? A gente precisa encaminhar para o próprio gastro, para conseguir fechar cercar, né, as circunstâncias que podem estar alterando o hálito do paciente e oferecer para o paciente uma abordagem multidisciplinar que possa levar o paciente a ter mais conforto com relação ao seu próprio hálito. Né? Quer dizer, essa orientação com um profissional, ela é fundamental, né? No caso, de repente, a pessoa já tem essa halitose há mais tempo, mas quando eu até comentei sobre ter um protocolo. Quer dizer, o básico, na prática, diariamente, vamos dar essa orientação? Sim, diariamente, primeiro, se autoavaliar, né? Então, acordar, avaliar a cor da gengiva, a cor da língua. Se a gente percebe que a língua está com aquele depósito esbranquiçado lá atrás, próximo da garganta, a gente precisa fazer uma higiene, que pode ser, não precisa sofisticar, né? Pode ser com a própria gaze seca, gaze úmida, principalmente dando ênfase àquela região mais posterior. Mas muitas vezes os pacientes não conseguem alcançar essa região, porque quando vai com o dedo com a gaze lá atrás, às vezes dá o reflexo da náusea, né? Da sensação de vômito. Uhum. Então, para essas situações, para esses pacientes que não conseguem alcançar, às vezes vale a pena usar um raspador, que é mais achatadinho, consegue perceber, mas no movimento suave.
O grande problema é que esses higienizadores de língua, eles chamam raspadores linguais. Então, isso dá sensação, né, subliminarmente ali, que eu devo raspar a língua. E não é isso, não não é com força, isso, bem não levinho. é com força, é uma higienização bem leve. A gente tem que deslizar, né, qualquer instrumento de higiene lingual sobre a superfície da língua sem esfregar. E deve ser feito sempre que escova os dentes ou uma vez por dia? Na verdade, às vezes, uma vez por dia é suficiente. Mas a pessoa, essa autoavaliação, ela é importante para a pessoa se perceber ao longo do dia, se tem, se não tem, porque às vezes é necessário aumentar a frequência. Mas, no geral, no mínimo uma vez ao dia, é um protocolo que ajuda. Se auto-observar, observar a superfície da língua, se tem aquela camada branco-amarelada, e fazer a higiene. E muitas vezes observar também a saúde da gengiva. O que a gente fala? Gengiva saudável não deve sangrar. E muitas vezes os pacientes têm a falsa sensação de que quando usa o fio dental sangra. E a gente diz que é exatamente o contrário. Se você não usa, você predispõe aquela gengiva a um processo inflamatório e aí por isso que ela sangra. Então, manter uma boa higiene dental, nos espaços entre os dentes, que a gente chama de higiene interdental, ela é importante e essa higiene entre os dentes só é eficaz com o uso do fio dental. Então, manter uma boa higiene bucal, higienizar a língua, manter um nível de hidratação diária bom, isso é fundamental. Por quê? A gente só produz saliva se a gente bebe água, né? Então, de protocolo, assim, de dica, seria manter uma boa hidratação, manter uma boa higiene bucal, são 2 aspectos que precisam ser observados com frequência. E quando a gente fala de hidratação, a gente tem um cálculozinho médio para orientar os pacientes de qual que é o nível de água que eu devo consumir por dia. Normalmente 35 ml para cada quilo de peso. Então, tem pessoas que vão precisar de 2 litros, tem pessoas que vão precisar de 3 litros, e a gente percebe o quanto é difícil orientar os pacientes a se hidratar. Né? E às vezes a gente na correria do dia a dia acaba esquecendo, né? E quando você percebe, já está com uma sede excessiva. Exato. E uma outra dica que a gente coloca é evitar ficar muito tempo sem se alimentar. Então, tem pessoas que às vezes fazem uma dieta só, um consumo alimentar por dia, uma refeição principal, e não comem mais nada, né? Às vezes nem tanto por estar fazendo regime ou alguma coisa assim, às vezes é pela rotina da vida mesmo. Então, a gente orienta sempre a manter uma frequência de alimentação, não precisa ser uma quantidade de alimentos muito grande, mas estimular, né, a saliva por meio da atividade fisiológica, que é mastigar, pelo menos a cada 3, 4 horas, para que a gente possa estar levando uma informação aí de produção salivar, isso é importante. Porque, como a gente falou, jejum muito tempo vai dar uma alteração transitória no hálito. Então, é cuidar da alimentação, se hidratar e cuidar da higiene. Normalmente, são aspectos que são suficientes para manter um hálito saudável. Né? E vocês já vêm com essa campanha para poder tentar acabar com esse tabu, de poder conversar com outros sobre isso já há algum tempo. Nesse processo, vocês já descobriram alguma forma de deixar menos constrangedora essa conversa com outra pessoa? Na verdade, a própria ideia da campanha é como se fosse falar do hálito anualmente em doses homeopáticas, para que isso comece a ser uma conversa natural. Né, para que isso não vire um assunto que não se fala. Né? Uhum. Então, essa é uma das ideias, né? Trabalhar com campanhas educativas para que a gente possa, primeiro, incentivar o assunto, né? E também passar orientações básicas de que existe tratamento, existem formas de diagnóstico, existem profissionais habilitados, qualificados para fazer esse tipo de abordagem e dar essa, vamos dizer assim, essa segurança, esse norte para aquelas pessoas que muitas vezes estão sofrendo por causa dessa alteração e não sabem a quem recorrer. Porque muitas vezes elas chegam já com muitas idas a diferentes profissionais e que muitas vezes não resolveu. Né? Então, e vocês têm um apoio também para isso, né? Temos, um SOS. Tem, exato. É aquela situação, se eu não tenho coragem de falar sobre o hálito de uma pessoa da minha proximidade que tem halitose, como que eu faço? A quem que eu recorro? Né? Vem essa pergunta.
E como a gente sabe que isso é uma questão muito rotineira, porque é constrangedor, muitas vezes, falar do hálito, principalmente quando a gente não tem intimidade, e às vezes mesmo quando a gente tem intimidade, a Sociedade Brasileira de Halitose, ela tem um serviço que chama SOS Mau Hálito. E como é que ele funciona? Imagina, hein? Ele funciona como se fosse uma denúncia anônima. Então, quando você entra no site da associação, você tem um espaço que chama exatamente SOS Mau Hálito, onde ali você preenche os dados da pessoa que você quer que seja alertada do problema. Né? Então, você precisa ter o nome da pessoa, algum contato, e-mail ou telefone para disponibilizar ali no SOS. E aí a própria sociedade, ela mobiliza os profissionais associados para fazerem esse primeiro contato, essa acolhida e esse alerta para essa pessoa. Né? Isso pode ser feito direto, então, pelo site? Direto pelo site, exatamente. E a gente falou sobre alguns motivos, inclusive nesse momento que a gente passa muito, as pessoas têm sinusite ou alguma inflamação nessa região, né, de nariz, testa, isso também pode causar? Pode. Pode causar uma halitose relacionada a problemas otorrinolaringológicos. Tá? Isso muitas vezes é também possível de perceber na avaliação. Porque quando a gente faz uma avaliação do hálito, a gente avalia o ar expirado pela boca e o ar expirado pelo nariz. E pela essa avaliação desses dois locais, né, de saída do ar, a gente consegue investigar se o odor está vindo mais forte da boca ou do nariz. Né? E até mesmo da avaliação da boca, a gente pede para a pessoa fazer um movimento de soprar, como se fosse apagar uma vela, e depois um segundo movimento soltando todo o ar do pulmão até precisar inspirar novamente. E aí a gente consegue, nessa segunda avaliação do ar expirado mais longamente, tentar perceber se esse odor vem do ar quando é exalado pelo pulmão. E aí a gente consegue diferenciar uma halitose de origem bucal, de uma halitose por problemas nasais, de uma halitose que provavelmente está vindo do pulmão, né? Provavelmente de uma desordem metabólica cujos odores são exalados pelo ar quando sai do pulmão. Então, quando a gente percebe, às vezes até mesmo pelo histórico do paciente, de rinites crônicas, de sinusite, de alterações nasais, a gente encaminha para o otorrino fazer uma avaliação para ver se tem alguma medida que pode ser feita para controlar aquele odor. Né? Dani, muito obrigada pelo bate-papo, né? Eu espero que as pessoas tenham realmente, assim, entendido que a gente pode realmente conversar sobre esse assunto e que só vai trazer benefícios para todo mundo, né? Esse é o nosso objetivo, né? Ajudar as pessoas que precisam de ajuda, e a gente sempre se coloca à disposição, nós da Sociedade Brasileira da Halitose, as pessoas que têm essa ânsia, essa vontade de saber um pouco mais sobre o hálito, até em termos preventivos, como até mesmo de terapêuticos, podem buscar no site informações e também informações de profissionais que fazem esse tipo de abordagem, esse tipo de tratamento. Nós somos muitos, estamos localizados em diferentes regiões do Brasil, então, pelo site, a pessoa consegue avaliar, né, buscar por algum profissional na sua cidade, no seu estado, que tenha essa habilitação. Não é a habilitação que a gente fala, né? Essa formação, essa capacitação para estar lidando com esse diagnóstico e com o tratamento dessa condição que incomoda bastante. Né? E o site é o da Associação Brasileira de Halitose? Exato. É o www.aba.org.br. Pronto. Muito obrigada. Espero que a gente tenha ajudado quem está acompanhando a gente. Eu que agradeço. É sempre uma alegria poder estar falando desse tema e estar podendo ajudar as pessoas que sofrem com esse transtorno, né? É isso, então. Até a próxima. Obrigada pela companhia. Um beijo. Tchau, tchau.